Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast. Eu sou Cássio Pereira. Eu sou o Marcos Santos, voltei! Tá de volta, né? Depois das férias de 2 anos que você gravar aqui com a gente, voltou o gordinho, voltei. Né? Que bom, mas pelo menos voltou sozinho, não trouxe o Marco, não trouxe o Gabriel e o Rodrigo pra encher o saco aqui, só falam desse. Jamais, nem gosto deles. Você tava com saudade, Marcos? Muita, cara, muita. Eu amo gravar esse programa. Sei, ama tanto que sumiu, pessoal, não deu satisfação, também não paguei mais salário também, o cara tem o direito de sumir, né? Faz parte. É que eu não tava gostando de você também, aí a gente some. Não, brincadeira, tô um pouco gripado, mas tô bem. Boa. Então vamos lá, bom que o Marcos chegou, né, voltou e trouxe um convidado, né, um convidado que a gente já vai apresentar. Pra quem tá no YouTube aí, né, assistindo no YouTube, a gente já tá vendo a carinha dele ali. A gente já vai falar sobre o convidado. Antes do nosso convidado, lembrar que o DevSecOps Podcast tem o apoio da Checkmarx da Nova 8, que são especializados em segurança de sistemas e código seguro. O link da Nova 8 é a distribuidora da Checkmarx no Brasil. Está abaixo na descrição do episódio, lá no YouTube, ou também no nosso site, devsecopspodcast.com.br, tá? A Contabilidade Olímpia, que é especializada em profissionais de área de TI. Se você precisar abrir sua empresa ou migrar de contabilidade, entre em contato com o pessoal da Contabilidade Olímpia, que eles estão prontos para te atender. A Gold Security, que é especializada em Application Security, né, que é desenvolver código seguro, software seguro. Fale com a Gold Security. E você quer anunciar vagas de Application Security, né, vagas específicas, sem pagar um absurdo, né, para anunciar vagas nos portais aí mais conhecidos, appsec.jobs. E você quer procurar vagas também, tá lá o portal no ar para você de forma gratuita, beleza? É um projeto pessoal aí que a gente começou há algum tempo. Vamos lá, o episódio de hoje é um episódio que a gente tá há 4 temporadas aqui já e nunca conseguimos gravar. A gente, por trabalhar na área, a gente fala muito sobre isso, né? Conhece um pouco ali a estrutura, o que fazer mais ou menos. Mas para mim, confesso que é um tema muito profundo, né? Um tema que o convidado aí vai trazer pra gente no detalhe. Eu não manjo nada. Já falo agora, eu não manjo nada. Pra mim é obscuro. É obscuro. Tenho muitas dúvidas, inclusive. É algo que é criptografado pra você, né? O tema, né? É criptografado pra mim. É criptografado. A gente já entende alguma coisa, já consegue fazer uma analogia ali, pelo menos, né? Então eu queria pedir aqui pro Marco Carducci, depois ele já corrige o nome aí se eu falei certo ou não. Se apresenta pra galera e seja bem-vindo ao DevSecOps Podcast, Marco. Gente, bom dia a todos que estão assistindo aí, tá? Muito obrigado, antes de mais nada, por me convidar, Cássio e Marcos, tá? É um prazer estar aqui com vocês, falando para os colegas desenvolvedores. O meu nome é Marco Carnu Temudo, tá? Então, mas não se preocupe, todo mundo erra meu nome, tá? Eu já vi muitas grafias diferentes, muitas pronúncias diferentes do meu nome, então você está muito bem acompanhado. Tá? Eu fui sócio fundador de uma empresa chamada Tempest Security, tá? Lá oriunda lá de Recife, Pernambuco, e hoje ela é a maior empresa de cibersegurança, de full service de cibersegurança do país, tá? Ela foi recentemente comprada pela Embraer, e numa dessas movimentações eu tive a oportunidade de vender meus shares da empresa e dei uma pivotada na carreira porque eu fui sugado pelo vírus das criptomoedas, tá? Uma das aplicações de criptografia são as criptomoedas, tá? Você deve perceber uma certa semelhança no sufixo cripto aí, tá? E as criptomoedas são uma das aplicações mais transformadoras, mais relevantes. Eu costumo dizer que as criptomoedas foram talvez a única genuína novidade que aconteceu em segurança da informação em talvez 40 ou 50 anos. Porque foi a primeira vez que a gente teve um sistema computacional em que você consegue ter garantia de segurança sem ter um coordenador central. Tudo que a gente faz em segurança da informação, no fim do dia, depende de você ter algum centralizador que impõe as regras e pune os ofensores, né? E pela primeira vez, as criptomoedas, através da criptografia, uma aplicação muito genial da criptografia, conseguiram mudar esse paradigma. E por causa disso, eu fui me aventurar nesse mercado. Fundamentei a chamada CoinWise, que depois se fundiu com uma corretora de criptomoeda lá de Recife também, chamada BitBlue, e hoje a gente existe na forma do Zero Bank, que é um banco digital em que a gente tenta fazer com que a criptomoeda seja cidadão de primeira classe, e não um adendo, não um penduricalho, mas uma coisa que é nativa no sistema. E estamos aí. E agora a gente está com uma série de outros serviços bacanas para intermédio de transações financeiras, tá, etc. E engraçado que vários desses
dessas coisas tem criptografia envolvida em várias camadas. Então acho que o tema que a gente vai falar aqui é super pertinente. Boa, muito bem-vindo mais uma vez, Marco. Obrigado pelo teu tempo, né? Cara, para quem não conhece, quem é da área de segurança e não conhece a Tempest, alguma coisa está errada, né? A Tempest é muito famosa aí na área de segurança, no mercado, né? De uma maneira geral. Todos os links aí, os projetos que o Marco comentou, vocês vão achar aqui na descrição do episódio, lá no YouTube e também lá no canal. Então fiquem tranquilos aí com relação a isso. Já para introduzir esse tema, então, Marco, eu queria fazer uma pergunta relacionada exatamente a isso. Eu já fui desenvolvedor, né, por 15 anos da minha carreira, eu fui o famoso codar, né, o cara que cria ali as coisas, ou só copia, né, depende do contexto. E eu sempre tive dificuldade, depois que eu fui para a segurança, aí você entende um pouco mais, mas eu sempre tive dificuldade na época, alguém precisava falar, cara, isso aqui precisa estar criptografado. Eu sempre tive dificuldade em entender por quê. Hoje talvez LGPD nos dá alguns nortes, cara, informação é sensível, né? Como é que você anonimiza, criptografa, enfim. Mas hoje você tem mais ou menos um norte, se é que eu posso falar assim. Mas na época eu lembro que, cara, eu tenho que criptografar isso por quê, era a primeira pergunta, e o como fazer isso. Porque aí eu sempre fui de .NET, mexi com Java, depois Python, Node, então tudo que é framework por aí. Cada linguagem tem lá o seu framework que tem a sua criptografia. Mas eu não sei o algoritmo por trás, se tá certo ou não tá, se é o mais seguro ou não é, enfim. Então eu queria pegar esse começo para falar assim, por que eu preciso criptografar algo? Né? Eu já ouvi um ditado em criptografia, em segurança, que é só cripto salva, né? Depois a gente vai entrar em questões sociais ali e tal. Só a cripto salva, né? E na real é verdade. O problema é que ela salva, mas também derruba as aplicações, fica tudo mais lento, né? Ficaria impossível tudo funcionasse, tudo fosse criptografado. Então, por que criptografar algo? Né, se a gente puder discorrer sobre isso. E como, né? Como é que eu faço isso? Através de algoritmos, técnicas, enfim. Só pra gente começar o tema aqui. Então, a razão pela qual você quer criptografar as coisas é porque nós, seres humanos, temos segredos e temos alguma expectativa de privacidade quanto às coisas. Tá? E existem 1000 maneiras insidiosas e não tão perceptíveis pelas quais as informações vazam. Tá? Então, para você mitigar... A informação é como um gás. Ela quer se expandir, ela quer sair, ela quer vazar. Se você não deixar ela muito bem contida, ela vaza pelas frestas mais inesperadas. Então, uma maneira de você se defender disso é usando a criptografia. Tá? E certos sistemas de comunicação são inerentemente vazam. Okay? Por exemplo, deixa eu falar um pouco de história, de onde a criptografia se disseminou, e trazer isso um pouco para a história mais concreta de nós desenvolvedores. Tá? Vou dar um exemplo histórico, alguns exemplos bem concretos da vida do desenvolvedor. Tá? O exemplo histórico é o seguinte, okay? Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, tá? Os comandantes queriam falar com os seus submarinos, com os seus navios, etc. Tudo mais. E a maneira que eles tinham para fazer isso era através de ondas de rádio, tá? De estações de rádio. E o rádio, como uma boa rede Wi-Fi, que é um rádio no fim do dia, tá? A informação ela é broadcast, tá? Isso significa o termo broadcast. Ela se espalha pelo ar e todo mundo ouve. Isso significa se você falar as claras, tá? Okay? Se o general lá, o almirante, der uma ordem pro navio, vai lá e ataque aquela base, o cara que tá naquela base também vai saber que vai ser atacado e vai se preparar, tá? Ok? Então, ele manda a mensagem, se eles desenvolveram uma série de cifragens, tá? Porque tem altos filmes sobre isso, aquele filme, né? Do jogo da imitação, não sei o que, vários filmes que falam da época daquela criptografia da máquina Enigma, tá ok? Tá? Eu sou tão fascinado por essa que eu tenho uma máquina Enigma daquela, tá? Eu gastei uma fábula de dinheiro para comprar uma máquina daquela, tá entendendo? Essa é velha, hein? Então, lamentavelmente eu tô em São Paulo, não tô em Recife. Se eu estivesse lá em Recife, eu botava ela aqui na frente da câmera pra vocês verem. Okay? Não ia ser tão fácil. No próximo episódio você não ia ser tão fácil, ela pesa 15 quilos, mas ia dar certo. É um trambolho carregar. Mas, então, o que acontece é que a informação vaza e a gente quer que só certas pessoas... a gente não consegue impedir que a informação vaze, mas a gente consegue impedir que a informação vazada seja compreensível por quem a gente não quer. É para isso que serve no fim do dia a criptografia. Falando de uma forma mais recente para o desenvolvedor, tá? Uma coisa que é interessante é que muitos desenvolvedores hoje em dia vão trabalhar na área de desenvolvimento sem entender como é que a internet funciona, como é que é roteador, como é que é roteamento de pacote, etc., como é que é o protocolo IP e tudo mais. Mas se você estudar essa parada, você vai descobrir uma coisa desalentadora.
a tua informação pela internet, por exemplo, quando você fala, conecta numa API, etc., ela passa por vários intermediários, tá, ao longo da internet. Se você der um comando chamado, tem um comando antigo chamado traceroute, que ele mostra o endereço IP de cada um dos intermediários, tá? Tem uma versão mais recente chamada MTR que faz a mesma coisa, que é até mais bonitinho. Então você vai ver o endereço IP de todos os roteadores que são intermediários desse negócio. Às vezes tem 20, 30 roteadores. Todos esses roteadores têm acesso ao teu tráfego. Eles podem ver tudo. Então, se você passar senha, passar informações confidenciais, eles vão ver. Tá? 99% do tempo eles não fazem nada de mal, eles só estão interessados realmente em rotear o teu tráfego. Mas eles podem ver, interceptar, tá? Mudar, interferir com o teu tráfego. Então, o teu tráfego varia. Okay? O teu tráfego, ele passa, ele tende a vazar, ele passa por lugares, tá entendendo? Que você não tem controle e que muita coisa de mal pode acontecer aqui, tá? No meio do caminho. Redes Wi-Fi, se você colocar uma rede Wi-Fi sem senha, todo mundo vê tudo que você está fazendo e dá aqueles ataques, tá? Que você está acostumado que o camarada dá hijack no seu browser, dá hijack no seu site, etc. Isso é muito comum em cybercafé e tudo mais. E é por isso que se usa, por exemplo, o WPA, toda aquela infraestrutura de criptografia que tem dentro do Wi-Fi, para te dar um certo nível de privacidade. Então, a criptografia, na verdade, ela já foi implementada e ela está em vários lugares, tá, para evitar esse tipo de problema. Um exemplo também que eu gosto muito de dar para os desenvolvedores, é muito comum, você já deve ter visto isso 1 milhão de vezes, então quem deve ter puxado muita orelha de muito desenvolvedor júnior por causa disso, camarada no banco de dados coloca o nome do usuário e assim as claras, ok? Aí o cara que faz o backup tem acesso a absolutamente todas as senhas de todo usuário do teu sistema, ok? E é por isso que a gente cifra, a gente criptografa as senhas dos usuários, para que o pessoal que faz o backup, ou, por exemplo, eu já vi uma coisa horrorosa, ok? Eu já vi o gênio colocar o backup full do banco de dados, ok? O dump completo do banco de dados, no document root. Então ele foi publicado, ok? Aí o camarada vai lá, baixa, o banco de dados do Enem vazou uma vez por causa disso. Baixa inteirinho via internet. Tá entendendo? Fazendo até só um parênteses no que você colocou, né? Quase chorei agora. Já puxaram muita orelha de desenvolvedor júnior. Cara, eu já vi isso em equipe só de sênior. E as senhas claras, tanto a gente fala o dado em trânsito ou o dado em descanso, mas tava lá aberto, a senha. Enfim, só um parênteses aí, não é só o júnior não, a galera faz cagada mesmo, só vai piorando o nível, né? Só vai piorando o nível. A cagada é uniformemente distribuída, a verdade é essa, tá? Tá? Senioridade não é garantia de competência, né? Então, a gente tem 1 milhão de motivos para criptografar, para tentar conter esse tipo de coisa. Tá? E o que é engraçado é o seguinte, aquelas coisas das expectativas de coisas. Tecnicamente falando, você pode arguir, nesse exemplo aí que eu falei do banco de dados que tem que fazer, você pode arguir que a burrada foi do operador do backup. Ele não tinha nada para fazer o backup do documento root, cacete. Ok? Mas veja, às vezes a gente precisa nos defender de nós mesmos. Tá? Até os nossos membros de equipe as pessoas cometem erros. Tá? Errar é humano. Okay? Então, a criptografia ela serve como uma medida preventiva contra uma série de problemas, tá? Que podem acontecer em outras camadas, seja as camadas técnicas, seja as camadas humanas do sistema. E, ao mesmo tempo, é isso que torna a criptografia tão poderosa e, ao mesmo tempo, tão difícil, porque nós, seres humanos, não somos muito bons de prevenção, né? A gente é melhor de reação. Né? Então, a criptografia é uma medida essencialmente preventiva. Tá? Mas ela é absolutamente essencial, absolutamente fundamental. Eu costumo dizer o seguinte, ok? Se você pergunta para mim a resposta, se você perguntar para mim, Marco, qual é a resposta mais curta que você pode me dar para por que a gente precisa criptografar? Eu respondo da seguinte maneira para você: por que a porta do banheiro público é opaca e não transparente? Simples assim, né? Pela privacidade. Ok. Boa. Cara, eu acho que o porquê criptografar as coisas tá claro. Marcos, tá acordado aí? Ele vivo, deu uma acertada aí. Óbvio, tá. Pô, tô aqui, tô acordado. Só pra alertar o pessoal que acompanha a gente aí, o menino ainda tá no, como é que chama lá, o jet lag, né? Alemanha, agora Brasil, daqui a pouco ele volta. Ele tá vivo. Tô até com umas perguntinhas aqui já pra fazer. Descobriu até que a máquina de criptografia pesa menos que ele, né? Marcos tá com então. Fazer o quê, né? Cara, mas essa introdução aí foi muito boa, e essa questão do porquê criptografar é aquela história, né? Eu preciso proteger algo, e talvez a criptografia, talvez não, né? A criptografia é a única
forma que eu diria 100% hoje. Não é nem 100%, né? Se parar pra pensar, é possível quebrar? Só o tempo não é viável, né? Você ficar alguns milhões de anos ali, então já é possível. Pode não ser 100%, mas é o melhor que a gente tem. E chega bem, se você fizer bem feito, fica bem em 99,999% mesmo. Tá? Boa, ótimo. Então, acho que essa boa introdução aí pra gente entender o porquê eu preciso criptografar as coisas. Quer perguntar, Marcos? Tá com a pergunta na manga aí? Quer que eu faça outra? Então, assim, ele falou do tipo de criptografia, né? A WPA. Eu tava acostumado a trabalhar muito com o MD5, né? Eu sei que é uma criptografia bem fraquinha aí, mas era a que eu tava acostumado e era que me passavam lá o algoritmo. Usa MD5 e acabou, né? Era isso. Eu queria saber qual a diferença ali entre uma MD5, uma SHA-256, uma WPA, e por que o uso da WPA, né? É uma dúvida mesmo, realmente, eu falei, tô acostumado só a usar MD5. O que são essas siglas, né? MD5, WPA, SHA, né? O que é isso, né? Caramba. Exatamente. Essa pergunta dá para escrever um livro, mas eu vou tentar resumir aqui. Tá? Então, para a gente colocar em contexto, antes de responder essa tua pergunta, eu preciso dar um passo atrás para a gente colocar as coisas em contexto. Porque a gente vai falar de um monte de sigla aqui, tá? E a gente tem que organizar as ideias, senão a audiência não vai acompanhar. Tá? A gente pode mais ou menos dividir a disciplina da criptografia, tá, okay? A disciplina da criptografia aplicada, tem a disciplina teórica, que é um negócio muito matemático, tá, não sei o quê, mas a disciplina de criptografia aplicada tá em 3 grandes ramos, tá? Classificando os algoritmos de criptografia pela quantidade de chaves que eles tomam, que eles usam, tá, okay? Tem o que eu chamo de criptografia de 0 chaves, tá? Criptografia de 1 chave, 0 chaves, tá? 1 chave e de 2 chaves. A criptografia de 0 chaves, tá? Muita gente não chama de criptografia, chama de algoritmo de hash. E o MD5 que você acabou de falar é um algoritmo de hash, tá? E ele faz o que a gente chama de, entre aspas, criptografia irreversível. Depois eu explico por que as aspas, tá? Esses algoritmos eles só funcionam em uma direção. Ele funciona na direção da criptografia, ou seja, ele pega um texto plano, um texto às claras, tá? E transforma numa coisa cifrada. Tá? E a gente usa isso, por exemplo, para fazer cifragem de senhas, tá, okay? Em banco de dados, por exemplo, aquele exemplo que a gente falou, tá? Você pega a senha do usuário, tá, okay? Falar a senha mais comum do mundo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, tá? E se você cifrar usando o algoritmo MD5, você pode até fazer no terminal do seu computador, vai dar um resultado aí. Tá? Eu não sei de qual é o número grande, tá? E você pode fazer isso com todas as senhas, etc. Isso já dá um certo nível de obscurecimento das senhas, ok? Mas o algoritmo MD5 ele não foi exatamente projetado para isso, e justamente por ele não ter sido projetado para isso, ele não é o melhor para essa aplicação, tá? A função do MD5, na verdade, é fazer o que a gente chama de hash criptográfico. Ele quer gerar um identificador único de qualquer objeto que você dá. Você passa qualquer dado para ele, okay? Aí ele moe, ele chama de função de hash. Hash em inglês significa misturar. Tem inclusive um prato de café da manhã muito comum nos Estados Unidos chamado hash browns, tá? Que é que você faz uma mistureba de batata com ovo, com as outras coisas lá, tá, ok? Esse é o significado original da palavra hash, é mistureba. Só que essa mistureba, ela é determinística. Então toda vez que você passa o mesmo dado, tá, dá o mesmo resultado do mesmo hash, ok? E isso é ótimo para você fazer identificadores únicos. Tem vários protocolos, vários sistemas hoje que usam como identificadores únicos, tá, o hash do dado. O que nos dá de benefício, inclusive, uma checagem de integridade. Tá? Você consegue verificar se o dado que você está tratando é idêntico bit a bit ao dado que você verificou anteriormente, ok? Mas por que o MD5 não é um dado muito bom, por exemplo, para cifrar senhas? Okay? Exatamente por causa dessa característica que eu acabei de dizer para você. Tá? Se você cifra a senha 1, 2, 3, 4, 5, vai dar um resultado. Se posteriormente outro usuário do teu sistema também usar a senha 1, 2, 3, 4, 5, vai dar o mesmo resultado. Quando o banco de dados vazar, eu posso até não saber qual é a senha do cara, mas eu posso dar um order by senha e ver que 2 usuários têm a mesma senha. Então eu já tenho um vetor de ataque, é o seguinte: se eu descobrir a senha de um, eu descubro a senha de outro. Tá? Então esse é um ataque bem comum. Eu já usei esse ataque numa situação real, num pentest, tá, ok? Por exemplo, num pentest, uma vez, o que eu fiz? O camarada não estava usando exatamente o MD5, estava usando um outro algoritmo, mas ele tinha essa mesma propriedade que dava sempre o mesmo resultado. Tá? Aí o que eu fiz lá no cenário de ataque? Tá? Eu tinha acesso read-only, mas não read-write ao banco de dados. Tinha uma vulnerabilidade lá que me permitia ver o banco de dados, mas não alterar o banco de dados. Então eu não podia diretamente alterar a senha. Só que aí o que a gente fez? A gente fez um scan,
buscando todos os usuários que tinham senha 1, 2, 3, 4, 5. É claro que a gente achou gente com senha 1, 2, 3, 4, 5, porque, enfim, usuários sempre podemos contar com a burrice do usuário. Padrão. Tá ok? Tá? Você sabe como são os usuários, né? Nós os amamos, mas nós os odiamos. Nós vivemos em função deles, mas a gente tem vontade de meter a mão na cara deles. Tá? Sim. E o que aconteceu? A gente descobriu um usuário que tem a senha 1, 2, 3, 4, 5. Aí a gente fez uma query no banco de dados para ver todo mundo que tem aquela mesma senha cifrada. E a gente sabia que a senha desses usuários também é 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente escalou o ataque de um usuário para 7 mil usuários que tinham a senha 1, 2, 3, 4, 5 numa tacada só. Boa. Ok? Inclusive, 7 mil usuários? inclusive quando eu comecei a brincar com segurança, eu lembro de uma parada chamada Rainbow Tables, que é basicamente, né, TXTs de gigas e gigas de dados, com todos esses hashes já em MD5 e outros algoritmos, que representam 1, 2, 3, 4, 5, 6, é uma classe de aquela ataque coisa que a gente toda. chama de Pre-Computation Attacks, tá, ok? Que é o ataque de Exato, pré-computação, tá? Você já deixa... o Rainbow Table é uma maneira compacta de você ter uma tabela gigante, tá? Exato. E aí o que acontece? Então, por causa disso, o MD5 não é um algoritmo terrivelmente bom para senhas. Se vocês quiserem tratar senhas, fazer cifragem de senhas, você usa um que a gente chama de um algoritmo, sério, o termo técnico é esse mesmo, um algoritmo salgado. Tá? Ele tem, você coloca um número aleatório extra que se chama, o termo técnico correto na área, chama-se SAL, tá? Em inglês é SALT. O SALT, o né? SALT. E aí, a minha recomendação é que vocês usem um algoritmo que foi projetado para ser difícil, para atrapalhar os casos, é o Bcrypt, tá? Então, estude a respeito do Bcrypt. Ele não é o mais moderno nessa linha é o Argon 2. Tá? Então, se vocês quiserem dar uma estudada sobre isso aí, então usem. Se vocês colocarem o Argon 2, ele tem o estado da arte de cifragem de senha. Tá? Boa, inclusive, acho que o Facebook usa Bcrypt, eles têm uma documentação sobre isso. Bcrypt é muito... não sei se atualizaram, mas eles usavam Bcrypt. O Bcrypt foi um dos primeiros a ser projetados especificamente para ser altamente resistente a todos os ataques que se conhece para ataque de senha em banco de dados. Então, é um algoritmo bom para isso. Mas esse é um algoritmo de 0 chaves, tá, ok? No sentido seguinte, o único input desse algoritmo é a mensagem que você quer, entre aspas, cifrar. Okay? Ele não tem um segundo argumento que é a chamada chave. Então, por isso ele é dito irreversível. Uma vez que você cifra, você não decifra. Tá? E aí você pensa, mas se eu não decifro, como é que eu descubro que a senha está certa? Você pega a senha do usuário, tá, okay? Cifra e vê se dá o mesmo resultado. Okay? Cifra e bate o hash. Tá, okay? Então, esse é o algoritmo esse é o algoritmo de zero chaves. Esses algoritmos de zero chaves são usados para diversas outras coisas. Por exemplo, no mundo das criptomoedas, o mundo das criptomoedas usa uma coisa que eu acho engraçado, que ainda não é muito usual entre os desenvolvedores. Usam uma filosofia chamada Content Addressing, okay? Que é o fato que os identificadores das coisas são o hash dos seus respectivos conteúdos. Okay? Do jeito que o pessoal usa banco de dados no mundo tradicional, a gente tem a mania de ainda usar ou identificadores sequenciais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, coloca um sequência lá no banco de dados, tá? Ou a gente faz um UUID que é gerado aleatoriamente, que não tem nada a ver com os dados em si, ok? Mas no mundo das criptomoedas, todos os identificadores das coisas, identificador da transação, identificador de blocos, etc., são, na verdade, hashes do próprio conteúdo delas. Então isso torna o negócio auto-verificável, no seguinte sentido: você tem certeza que está falando desse bloco de dados e não de nenhum outro bloco de dados. E você pode fazer verificação independente sempre, sem necessariamente ser precisar do banco de dados centralizador. Então essa é uma outra aplicação muito usada. Então, se você quiser entrar no mundo de criptomoedas, cara, você vai ter que logo aprender sobre hashes, sobre algoritmos de zero chaves, porque é muito usado, né? Boa. Inclusive, fazendo um adendo só que o Marco tá comentando, quando eu fazia forense, a primeira coisa que a gente fazia quando fazia uma coleta de uma máquina, né? A gente faz lá a cópia bit a bit de uma máquina, tirar um hash da imagem para garantir que aquele conteúdo não foi alterado depois, posteriormente, na cópia por original e coisa do tipo. Inclusive, isso é válido judicialmente. Tem que fazer o que eles chamam de cadeia de custódia, né? Tá? Cadeia de custódia, exatamente. Bons tempos de forense, mas enfim, graças a Deus larguei essa parte aqui do trabalho. É um trampo danado mesmo, tá? É um trabalho muito meticuloso, tá? Então, esses são os algoritmos de zero chaves. Aí tem os algoritmos de uma chave. Tá? O algoritmo de uma chave é o que a gente tradicionalmente associa mesmo à criptografia. Tá entendendo? A disciplina da criptografia nasceu com os algoritmos de uma chave. Tá? Curiosamente, os algoritmos de zero chave meio que vieram depois. Tá? E os algoritmos de uma chave, ele tem 2 inputs. Tá? Ele tem a mensagem que você quer cifrar e a chave. Tá? Então ele embaralha a mensagem, mas ele embaralha a mensagem de uma forma específica para essa chave.
Tá? E aí você tem a função inversa, o algoritmo inverso, que pega a mesma chave. Se você colocar a mesma chave com a mensagem cifrada, vai dar a mensagem original. Ok? Os algoritmos de criptografia que a gente tem hoje, ele tem uma característica curiosa, ok? Eles não têm correção de erro embutida normalmente, tá? Os algoritmos primitivos. Então, se você colocar a chave errada, você vai receber um resultado, só que o resultado não vai fazer o menor sentido. Okay? Exato. E é exatamente isso que impede o camarada, o possível interceptador, um possível atacante, de entender suas mensagens, porque ele não tem a chave. Então, se ele não tem a chave correta, tudo que ele pode fazer é chutar. Ele vai provavelmente chutar a chave errada, ok? E vai receber um resultado errado, tá? Então, Aí o problema, a galera usa a chave 1, 2, 3, ABC, facilita o brute force do outro cara também. O brute force do outro cara também, tá entendendo? Então, existem 1 milhão de escaramuças como essa, ok? Desde a Primeira Guerra Mundial, quando a criptografia adquiriu realmente importância militar, tá? Já tem isso, ok? Como a gente falou daquele filme do jogo da imitação, etc. Foi tudo esforço lá dos britânicos em fazer isso, de descobrir a chave dos alemães. Tá entendendo? Os alemães usavam a criptografia razoavelmente bem, mas eles cometeram uma série de pequenos errinhos que facilitaram a vida dos aliados, tá? E essas escaramuças ainda se repetem ad nauseam hoje em dia no mundo da internet, ok? Como você falou, o pessoal coloca senha fraca, senha fácil de adivinhar e algumas outras burrices aqui e acolá. A criptografia de zero chaves, ela tem tem uma coisa muito boa. Ela é performática, ela dá desempenhos muito bons, de vários megabytes, gigabytes por segundo. Se você usar chip dedicado, se implementar na GPU também é mais rápido ainda. Ela dá excelente performance, tá? Mas ela dá, corretamente aplicada com chaves aleatórias, bem escolhidas, etc., ela dá altíssimo nível de segurança, tá, ok? Por exemplo, você estava, antes da gente começar a gravação, você estava falando do caso lá do Daniel Dantas, que cifrou o disco dele com o TrueCrypt, tá? Eu lamento informar que eu fui o cara que deu essa ideia para ele, tá? E eu aparentemente atrapalhei um bocado, na verdade não dei diretamente para ele, eu dei para o pessoal de segurança da informação dele, que por sua vez mandou esse negócio para ele, tá? E atrapalhou o pessoal da Polícia Federal e do FBI de cifrar a senha, porque ele também foi suficientemente perto de usar uma chave difícil de ser adivinhada, tá? E a criptografia do TrueCrypt na época era uma das melhores implementações que a gente tinha. O grosso da criptografia do TrueCrypt é a criptografia de uma chave só. Okay? É exatamente desse tipo que eu estou falando. Então, por exemplo, você cifra o disco inteiro. A criptografia de disco hoje é implementada em quase todos os sistemas operacionais, no Linux com o dmcrypt, no Windows com o BitLocker, na Apple tá com a cifragem lá do sistema de arquivos deles, tá, okay? Exatamente para evitar problemas, por exemplo, como roubo de notebook. Tá? Você cifra o seu dado, aí você tem o seu notebook roubado e de repente todas as informações corporativas importantes, secretas da sua empresa vão cair nas mãos do cara que roubou seu notebook. Olha que beleza. Tá? Então você, se fazendo a chamada cifragem total de discos, já vem embutida em vários sistemas operacionais, você tem uma proteção convencional contra isso. Tudo bem, o camarada até rouba o teu notebook, mas não vai entender nada que tá lá dentro. Inclusive, recentemente eu peguei uma máquina nova da empresa e a gente precisou fazer o BitLocker, e agora você tem a opção, porque acaba sendo um problema guardar essa chave. Legal, criptografei, estou seguro, mas minha chave, por mais segura que ela seja, eu anoto no post-it, aí vira o negócio da senha, né? Eu ponho no post-it, eu anoto no TXT, então não resolve muita coisa. E aí o próprio BitLocker agora você tem a opção da máquina, se você está com uma conta logada na Microsoft, você guarda direto a chave no Azure AD. Então o próprio serviço do Azure, você nem vê a chave, né? Você obviamente coloca lá uma senha, mas fica guardada para você no Azure AD. Então se você perder ou precisa recuperar depois, só conectar, ligou na conta, ele faz a conexão para você, já puxa a chave ali e tal. Então fica um adendo aí também que o guardar a chave acaba sendo um problema também, mas os serviços por si só já estão ficando um pouco mais espertinhos, né, inteligentes, para facilitar a vida do usuário, vamos dizer assim. Eu ia comentar justamente isso, dessa parte do BitLocker que a gente recebeu as máquinas, né? Também troquei de máquina recentemente, foi a mesma coisa, né? Subiu direto pro Azure AD, eu nem tive contato com a chave de recuperação. Facilita, né? Na verdade, se você desmontar esse negócio, primeiro, esse tema que vocês tocaram é extremamente interessante, tá? E muito mais profundo do que talvez seja imediatamente aparente, porque ele tem a ver com o tendão de Aquiles da criptografia de uma chave, tá? Que é que a gente chama de o problema da gerência de chaves, tá? Sério, na disciplina acadêmica de criptografia, gerência de chaves é metade do curso, tá?
porque ele é o grande problema. E a criptografia, ela tem uma coisa que é super assustadora, até mesmo para o pessoal do mundo corporativo, que é o seguinte: a criptografia existe um argumento a ser feito de que a criptografia é segura demais. Ok? Por quê? Porque ela é tão segura, que se você esquecer sua própria chave, nem você consegue abrir. Acabou. Ok? Então, num ambiente em que você esquece a chave do seu BitLocker, ok? Você perde completamente acesso ao seu notebook. No ambiente que você perde a chave que controla as suas criptomoedas, você perdeu o seu dinheiro, tá? Para toda a eternidade. Não tem nada que ninguém pode fazer, tá ok? Então, existe um argumento a ser feito que a criptografia é tão segura que é segura demais. E essa segurança, se você não for muito cuidadoso, ela pode se voltar contra você. Tá? Ao mesmo tempo, existem algumas coisas perturbadoras, por exemplo, com essa solução que você está falando aí, Marcos. Tudo bem, a senha, a chave da cifragem de recuperação fica lá no AD. Isso significa que outra pessoa além de você tem a chave. O que é bom ou ruim, dependendo de como é que você encara. Tá ok? Bom porque você sabe que você tem um plano B se você perder sua chave. É ruim porque alguém diferente de você pode ler os seus segredos. Tá ok? Se você não quer que esse alguém saiba, isso é um problema. E isso é uma coisa que é super discutida, super debatida no mundo da criptografia, que isso é uma prática que ele chama de key escrow, né? Ou seu calção de chave, né? Você tem alguém mais além de você tendo as suas chaves. Uma das coisas sociais muito difíceis que está acontecendo hoje é que o governo está querendo implantar goela abaixo das empresas como as Microsoft e as Apples, tá? Que o governo tenha a calção de todas as chaves de todo mundo, tá? Com a segurança do governo, né? O governo, afinal de contas, nunca nenhum dado sigiloso jamais vazou do governo. Jamais. Tá? Jamais. Nunca vazou. Inclusive na pandemia. Inclusive o argumento da Apple. Não, eu não vou dar minha chave pra você porque vocês vazam mais do que eu, pô. Você é doida. Exato. E aí o que acontece? Um vazamento da chave do sistema governamental vai beneficiar sobremaneira os malfeitores e vai essencialmente negar todos os bons efeitos que a criptografia traz. Então, tem uma puta discussão que já atingiu os legisladores, tá? Não sei o que, é uma discussão ongoing, tá? Mas o problema é que a criptografia também permite que as pessoas se escondam das polícias e das autoridades investigativas. Então, as polícias não gostam disso, né? As polícias querem que você tenha privacidade contra todo mundo, menos contra eles, né? Então, é uma discussão que tem impactos sociais profundos, tá? E em 1976, foi isso? Agora não sei se é 73 ou 76, tá? Inventaram um novo tipo de criptografia chamada criptografia de duas chaves, que é mais conhecida pelo nome de criptografia de chaves públicas, ok? Foi o primeiro grande breakthrough, a primeira grande novidade transformadora, disruptiva na disciplina da criptografia desde a Segunda Guerra Mundial, em que se conseguiu fazer sistemas de criptografia que têm a seguinte propriedade: eles requerem não uma, mas duas chaves. Tá? Então você tem aqui um lado da criptografia, tá? É também chamada de criptografia assimétrica. Eu não gosto muito desse nome, porque para mim ela parece muito simétrica se você desenhar num... Confunde mais, né? Mas enfim. Tá? Se você, você tem a mensagem e você usa um negócio chamado chave pública para cifrar, tá? A mensagem para fins de sigilo, tá? E a mensagem passa cifrada por um canal possivelmente inseguro, tá, okay? E lá do outro lado, no receptor, o receptor usa a chamada chave privada para decifrar e ter acesso à mensagem original. Tá? Então esse é o uso clássico da criptografia de duas chaves para fins de sigilo de comunicação. Tá? E uma das coisas absolutamente legais dessa criptografia é que ela, pelo fato de ela ter duas chaves, tá? Ela partiu a responsabilidade da cifragem em duas, e aí você pode ter o seguinte: você tem uma chave que é chamada chave privada, que fica só com você, e você pode distribuir a sua chave pública. Então é por isso que ela se chama chave pública. O termo seria melhor chamar de chave publicável, porque você pode publicar sem consequência. Tá? Isso abriu um leque gigante de aplicações no mundo da criptografia, porque agora você não mais precisava, tá? Facilita muito a gerência de chaves. Você não precisa ter um canal seguro para distribuir as chaves. Você pode distribuir só as chaves públicas por um canal aberto via internet, e ainda assim o camarada não consegue fazer a criptografia sem você, ok?
todos os sistemas de segurança hoje em dia têm criptografia de duas chaves em algum aspecto. Ele é absolutamente crucial para as criptomoedas. É a criptografia de duas chaves que faz a autorização de gastar ou não as criptomoedas. Então, o que acontece? Quando você vai gastar, por exemplo, criptomoedas, você faz uma assinatura digital, você faz a operação contrária, inclusive. Você faz uma assinatura digital com a sua chave privada, tá? E você faz os verificadores da rede, que vão verificar se você está autorizado para fazer aquela transferência, usam a sua chave pública para conferir que você está autorizado. Tá? E isso permite com que as responsabilidades sejam segregadas. Um só pode assinar e outro só pode verificar, tá ok? Quando você facilita muito, tem a chave privada, você tem um problema que uma criptografia de uma chave só, o mesmo cara que verifica é capaz de forjar assinaturas, tá ok? O que invalida o conceito de assinatura. Tá entendendo? E perde a integridade do processo. A integridade do processo como um todo. E a criptografia de chave pública, desculpem, a criptografia de chave pública, ela acabou se infiltrando em vários outros lugares. Então, que, por exemplo, hoje no mundo jurídico, o Brasil, por exemplo, criou um negócio chamado Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, chamado ICPBR, tá? Que os juízes assinam digitalmente os PDFs dos acórdãos, das sentenças, tudo que eles fazem, de forma que qualquer pessoa pode independentemente verificar que foi assinado por aquele juiz. Okay? A ICP Brasil, a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasil, está mais focada em um outro problema, que é garantir que a certa pessoa física ou jurídica é de fato o dono daquela chave, mas eles usam assinaturas digitais em diversos processos, ok? Então hoje, graças a isso, você pode fazer uma coisa, por exemplo, eu posso assinar um contrato com você de forma inteiramente digital sem necessariamente ir num cartório, nem registrar aquele negócio no cartório, ok? Os detalhes legais variam, tem muita coisa que pode, tem certas coisas que não pode, tá? Mas a maioria das coisas pode. Então isso trouxe muito mais agilidade ao mundo. Agora, do ponto de vista técnico, a criptografia de chave pública, a criptografia de duas chaves, ela tem um problema que é o seguinte: ela é bem mais pesada computacionalmente, ok? Então, onde no mundo da criptografia tradicional de uma chave você mede a performance em megabytes por segundo, na criptografia de duas chaves você mede a performance em kilobytes por segundo. Elas são normalmente 1000 vezes mais pesadas. Então, normalmente elas são usadas só como container de uma chave temporária, e você usa a criptografia de uma chave só para o resto grosso dos dados, ok? Mas isso, na verdade, varia de cada sistema, etc. Por exemplo, nas criptomoedas não. Nas criptomoedas elas são usadas bem nativamente, sem fazer modos híbridos. Então, tem várias aplicações em vários lugares. A verdade é que a criptografia está em muitos lugares, em cada vez mais lugares, para proteger as nossas informações contra a inescapável tendência da informação de vazar. Boa, cara, acho que essa pergunta do Marcos, né, a diferença da criptografia, trouxe a gente para essa, eu diria, passamos da introdução, já fomos pro miolo do assunto, já caminhando pro final, né, porque o tempo é limitado, a gente podia passar a vida, que você falou, né, cara, para responder uma pergunta dá para escrever um livro, então dá para passar um tempo falando sobre isso. Eu acho que talvez as pessoas não subestimam, não, vamos dizer assim, não tem o conhecimento do quão a criptografia afeta o dia a dia nosso. Inclusive, o pouco que eu aprendi mais sobre criptografia foi num evento em São Paulo chamado Crypto Rave. Eu não sei se ainda existe, eu lembro, inclusive era da madrugada, então tinha uns tópicos muito legais lá, pelo menos na época que eu participei. Eu não sei se ainda existe, eu acredito que sim, mas depois da pandemia, eu não sei se voltou, enfim. É onde eu aprendi um pouco sobre isso. E quando eu pude conhecer o laboratório da Polícia Federal em 2015, quando eu trabalhava com forense, fui ali entender os laboratórios e tal, e o pessoal mostrou lá um cluster de GPU para fazer a estimativa de quanto tempo vai demorar para quebrar a criptografia. Só para provar judicialmente, cara, esse caso aqui tá descartado, né, ou não descartado, coisas do tipo, né, dependendo de como era o contexto. Então, para caminhar para o final, Marco, eu queria que você falasse o seguinte: para quem quer entender a importância da criptografia, por que usar criptografia, para quem quer aprofundar no tema, eu quero aprender sobre, porque uma coisa é se aprender sobre criptografia, outra coisa é se virar um criptógrafo, né, um matemático que vai desenvolver algoritmos novos. Inclusive, a empresa que eu trabalho hoje, a BB, eu tive a oportunidade de estar na Índia há 2-3 meses atrás, e a gente esteve lá numa universidade onde das bolsas lá financiadas de PhD do pessoal era exatamente sobre novos métodos criptográficos. Eles chamavam de Green Cryptography, que é literalmente para usar menos computação, né, e consequentemente menos energia, né, fazer baseado no hardware, aquela coisa toda.
Então, o cara até falou, cara, tudo que fala em segurança pra vocês usem o algoritmo criptográfico. Ele fala, o que a gente faz aqui é exatamente o oposto. A gente tá criando, né, criptografias novas e tal. Então, não entendi nada, né? Aquele negócio de tese, aquele monte de coisa, completamente fora do meu contexto, mas deu pra entender o suficiente. Cara, tem coisas, né, rolando muito boas nessa área, muito importante. Eu queria que você trouxesse pra gente, Marco, é o seguinte, nos próximos 5 minutos pra gente acabar. Eu quero aprender mais sobre isso, ou quero ler sobre isso, eu quero me aprofundar um pouco mais. O que eu tenho que fazer? Para onde eu vou? Eu vou no YouTube? Eu vou no Google? Eu vou... O que eu faço? Ótima pergunta. Primeiro, eu queria falar que você provavelmente já usa criptografia e não sente. Seja na rede, na criptografia WPA, lá que você coloca a senha da sua rede Wi-Fi, que já está implementada dentro do firmware da placa de rede. Os desenvolvedores usam, toda vez que você faz uma chamada para uma API com HTTPS, por exemplo, tá? O HTTPS, o S do HTTPS significa secure, ele é, na verdade, um eufemismo para uma puta camada de criptografia que tem lá dentro, tá, okay? Que tem vários algoritmos, envolve certificado digital, etc. É uma puta área legal de você aprender. Então, por exemplo, pesquisa no Google, tá, okay? Como é que funciona o chamado protocolo TLS, que é o S do HTTPS, que é um dos tipos de criptografia mais usados, tá, ok? Como você falou, existe a criptografia que é para o desenvolvedor, para o camarada que faz na prática, e existe a criptografia mais teórica, que é para o camarada que quer em ciência da computação teórica, etc. O livro mais bacana que eu conheço de criptografia, que eu acho que é o livro que me colocou na direção certa nesse aspecto, é um livro chamado Practical Cryptography, tá, okay? De um camarada chamado William Stallings. A última vez que eu vi, ele estava na 4ª edição, mas eu li esse livro há muitos anos, tá? Tudo mais. O livro do Stallings, entretanto, na época ele já estava meio datado no seguinte sentido. Existe um outro movimento aí entre os criptógrafos, tá? De fazer primitivas criptográficas mais simples e mais genéricas e mais friendly para os desenvolvedores. A primeira geração de algoritmos criptográficos, como por exemplo o DESTRI, DES, AES, etc., eles eram muito pouco developer friendly, tá? Não eram muito feitos para os desenvolvedores não cometerem erros. Por causa disso, os desenvolvedores cometiam muitos erros. Eu recomendaria você estudar uma biblioteca chamada libsodium, de um camarada chamado, liderado por um camarada chamado Dan Bernstein, que é um dos maiores gênios da criptografia de hoje em dia. Então, a libsodium é uma das melhores bibliotecas de uso geral de criptografia. Mas, se você quer ter uma boa ideia dos conceitos, etc., o livro do Stallings ainda é um dos melhores, tá? Muita gente aponta para um livro do Bruce Schneier chamado Practical Cryptography também, tá? Cryptography and Applications, tá? Do Schneier. Só que é um livro que eu acho mais, apesar de eu gostar muito do que o Schneier escreve, é um cara muito bacana, muito inteligente, ele é e muito influente. Ele é um livro mais datado, mais antigão, ele não é tão developer friendly, tá? Eu acho que o livro do Stallings, do William Stallings, ele é muito mais palatável, porque ele explica todos os conceitos que eu estou falando para vocês, e as aplicações, etc, e tudo mais. Uma coisa que eu não tenho, que deveria ter, tá, e que eu deveria ter, e que justamente por não ter, eu devia ter escrito, e eu fico embaraçado em não ter feito isso, eu nunca vi um tutorial genuinamente legal para o tipo e o nível do desenvolvedor praticante do dia a dia de hoje em dia, tá? O livro do Stallings, quando você for ler, tá? Tem muita gente que não gosta do livro do Stallings porque diz o seguinte: o livro do Stallings é muito matemático para um desenvolvedor e muito prático para um matemático, ok? Eu acho que essa é a maior virtude dele, é a virtude de tentar unir os dois mundos, porque os dois mundos precisam ser unidos. Sim. Okay? Mas ao mesmo tempo ele tem a desvantagem que ele às vezes desagrada simultaneamente aos dois campos. Mas eu acho que ele ainda é o melhor livro que você pode ler nesse aspecto, tem na Amazon e tudo mais, nesse aspecto. Procure no YouTube pelo protocolo TLS, tá? Por tudo que você puder ouvir falar sobre criptografia, tá, ok? Sobre ataques à criptografia, tá? E coisas como dessa natureza. Tá? E aí eu coloco um desafio para todos nós. Vamos, para os nossos desenvolvedores, vamos escrever um tutorial bacana de criptografia razoavelmente curtinho, razoavelmente bonitinho para o nível do desenvolvedor normal, porque a verdade é o seguinte: o livro do Stallings é muito bom, tá, ok? Mas ele é um pouco mais do que o camarada praticante do dia a dia precisa. Precisa, okay? Eu não acho isso necessariamente uma coisa ruim, porque eu sou o meu camarada que defende que você sempre tem que se desafiar e ir um pouco além. Tá, okay? Eu não acho isso ruim, mas
a gente tem que ser realista, né? Muita gente não quer investir tanto tempo, né? Não vai dedicar aquele tempo. Então, eu acho que é uma coisa que está faltando uma boa introdução em língua portuguesa, talvez didática, para criptografia para novatos e em linguagem de programação específica. Um problema que atrapalha mais ainda, que você chegou a falar no começo, é que existem os conceitos de criptografia, okay? E cada linguagem, cada biblioteca implementa de uma maneira ligeiramente diferente, tá, okay? Parecida, mas ligeiramente diferente. Então isso torna o número de dialetos e o número de variações enlouquecedoramente grande, né? E aí pega uma coisa que já não é muito fácil e torna desnecessariamente mais difícil. Sim. Marco, só agradecer, o tempo passa muito rápido. Como você falou no começo, esse tema aqui dá para passar a vida e a gente não termina, né? Porque está em constante evolução, inclusive, além do que já temos, tanto na teoria quanto na prática. Nem criptografia quântica, já pensou? Não, cara, vai longe. Isso aqui vai longe. O Marcos, pra você ter ideia, o Marcos já dormiu, ele caiu no teclado aí, já perdeu. Eu falhei miseravelmente aqui. Eu tento fazer essas coisas para manter as pessoas acordadas, mas claramente eu falhei miseravelmente. Derrubou o Marcos, cara. Mano, fica tranquilo que esse aqui tem histórico já, não é culpa sua, não. Ataque de ligação de serviço aí. Então. Faz um DDoS na casa dele lá, ele derrubou. Mas, Marco, de novo, agradecer o teu tempo, agradecer a vasto conhecimento que você trouxe pra gente, pelo menos para levar um pouco aí não vou dizer o nível não, mas vou dizer o conhecimento do pessoal, dos ouvintes nossos que tá sempre mandando pergunta lá no canal, tanto pra gente aqui nos privados, nas mensagens privadas. A produção, a Equipe levantou aqui que o ouvinte nosso, né, que indicou gravar contigo foi o Carlos Henrique. Eu não sei se ele já te conhecia de trabalhar junto, mas o Carlos Henrique indicou. Eu não tenho mais detalhes dele, mas enfim, foi o Carlos Henrique. Ele, inclusive, foi o mesmo ouvinte que falou, grava com o Magno Logan, né? O Magno que já fala de AppSec e tal. Então, episódio passado a gente gravou com o Magno, pra quem não acompanhou no episódio passado. E eu tinha mais um... você comentou do livro do Cryptography and Network Security. Ele tá na 8ª edição, do William Stallings, né? Tá na 8ª edição. Enquanto você estava falando, eu estava pesquisando aqui para passar a informação ao pessoal, tá na 8ª edição já. Então, 4, 5 edições da edição que você falou, já tem muita coisa na frente, mas acho que é um caminho, né? O pessoal dar uma lida ali, por ter exemplo, uma base. Uma coisa que eu não sei se o Stalin falou, eu mandei pro Stalin uma vez, eu troquei uns e-mails com ele, eu disse, Stalin, você precisa colocar, como é que é o nome, a Libsodium, tá, e as outras coisas do Dan Bernstein no seu livro. Eu não sei se ele chegou a fazer isso em novas edições, então eu mesmo preciso me atualizar. Tá? Eu estudei criptografia na 2ª edição desse livro, pra você ter uma ideia de quanto tempo faz tempo, hein, cara. Esse aqui, eu não sei se tem não, deve ter em algum lugar. Aqui, a publicação desse de 8ª edição foi de 2019. Então já tem aí 4 anos, né? Junho de 2019. Mas é relativamente recente, deve valer muito a pena. Foi publicado. Relativamente recente. Continuar com a abordagem no Estados é uma das melhores que eu já vi, então eu recomendo fortemente. Boa, sensacional. Todos os links, de novo, que o Marco comentou aí, tudo vai estar na descrição do episódio lá no YouTube, pessoal, ou também no nosso site, vocês podem acompanhar lá, links, referências, enfim. Se você quiser, dá uma volta aí no áudio também, pega os nomes aí. Esse foi um episódio muito rápido, não teve nem vinheta aqui no meio, foi um episódio muito rápido, a gente falou de bastante coisa, acho que é um tema relativamente complexo, né? Então a gente precisa deixar ali o pessoal literalmente falar e fluir a ideia, para não ficar interrompendo. E foi até bom, porque o Marcos adora fazer umas gracinhas, os outros dois que trabalham... Você não perdeu nada, Marcos, os caras que trabalham aqui é tudo vagabundo, não perdeu muita coisa. Marco, recomendações finais, quer dar um alô pra galera? De novo, eu só tenho a agradecer e em nome da equipe da Deve Eu tenho só a agradecer a vocês aí pela oportunidade de estar falando com a comunidade de desenvolvedores, tá? E parabenizá-los por tocar o assunto, porque justamente por ser um assunto espinhoso, muita gente passa longe, tá entendendo? A gente precisa enfrentar esse negócio. A criptografia, você falou lá do só cripto salva, né? A criptografia, por incrível que pareça, é o que nos impede hoje de... Está dificultando a gente viver em governos totalitários e o Big Brother existir. Então, estudar criptografia é mais do que só uma responsabilidade profissional, é uma questão de cidadania. E eu acho muito importante que as pessoas se envolvam com isso na máxima extensão que puderem, tá? Então é um prazer muito grande, é um privilégio estar passando essa mensagem aqui com a ajuda de vocês. Eu só tenho a agradecer também.
Boa. E envolve as questões sociais, né? Como você comentou. E eu sempre falei pro pessoal que a gente fez uma série aqui no episódio, no DevSecOps Podcast, falando do Microsoft SDL, né? Do Secure Development Lifecycle, das 12 etapas lá. E uma das etapas lá é o Define and Use Cryptography Standards, né? Então, definir padrões de criptografia que você vai usar durante o seu projeto, né? Como o próprio Marco falou. Cara, você vai usar um TLS ali para criptografar a comunicação dos seus serviços, microserviços, APIs, vai criptografar o dado no banco de dados, enfim. Uma série de questões que devem ser levantadas. Mas vai ficar para outro episódio. Marcos, que dormiu, já foi. Obrigado. Marco, nosso convidado, agradeço também. A gente se vê no próximo episódio. Eu sou Cássio Pereira. E a gente se vê na semana que vem. Valeu, pessoal. Sem tecnologia.